Olha aí, pessoal, temos mais notícias econômicas ruins relativas ainda a fevereiro, né? Estamos aí no começo de abril. Os dados relativos ao segundo mês do ano continuam saindo e são dados ruins, né? Um mês bastante fraco do ponto de vista econômico. O comércio foi ruim, em março também, né? E temos questões de déficit das contas públicas. É uma coisa bastante desastrosa, eu diria. E a produção industrial caiu mais uma vez, na verdade, segundo mês seguido aí e tá numa tendência de queda. Ainda é um resultado positivo no acumulado de 12 meses, mas esse cenário está sendo revertido aí de uma forma considerável e demonstra de fato aqui uma contração considerável por parte da indústria brasileira que vem capengando já há vários anos, né? Mas agora a coisa parece que ficou ainda pior. Vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, foi uma queda de 0,3% em relação ao mês de janeiro, estamos falando mais uma vez de fevereiro, em relação a janeiro caiu 0,3%, né? E esse mês de janeiro já era um mês bastante ruim, teve uma queda considerável. Tem um gráfico aqui, vou deixar na tela clara para a gente ver aqui o gráfico, né? Então, você pode ver a trajetória mensal aqui, praticamente um ano, a gente considerando essa história. Acho que está cortando o mês de fevereiro lá no canto, mas dá para ver que no cantinho, né? Que foi um valor de queda. Então, a indústria meio que sobe, desce, ficou zerada aqui em junho, ficou zerada em outubro e tudo mais. E aí, em novembro e dezembro, seguiu uma tendência de alta, né? Na verdade, no segundo semestre aqui, praticamente não tivemos resultados negativos, tivemos apenas um aqui no mês de julho. Mas veja como o resultado de janeiro já reverteu o crescimento de dezembro, né? O mesmo patamar aqui, só que com o sinal invertido, uma queda considerável aqui, portanto. E em fevereiro nós seguimos com queda. E veja que nessa série histórica aqui, de 12 meses para cá, a gente não tem 2 meses seguidos de queda na produção industrial, né? Você tem valores aí, uma queda, uma redução, né? Você tem ritmos menores, aqui você pode ver, era 0,4, caiu para 0,2, mas é o que eu sempre gosto de chamar a atenção aqui para a gente não se perder nos números. Percentual acaba enganando a gente, né? Cresceu 0,2%, então tá pior. Não, tá melhor do que antes, cresceu, todo crescimento é sempre uma informação positiva. Claro que quanto maior for o ímpeto do crescimento, maior o resultado final. Mas se está crescendo ainda, a coisa é positiva, né? Então aqui é um resultado positivo, ainda que num índice menor. Tudo bem, isso aí não tem problema nenhum, né? Mas aqui sim, 2024, nós temos um cenário preocupante, porque demonstra 2 meses seguidos de contração, de redução aqui da atividade econômica industrial. Não é o suficiente para eliminar todos os ganhos do ano anterior, porque se a gente comparar aqui nesse período de 12 meses, portanto, né, temos um avanço aqui de 1% em relação a fevereiro do ano passado, né? Aliás, de 1º de março do ano passado até 29 de fevereiro deste ano aqui. Então, ainda é um resultado positivo, mas veja que é um crescimento muito menor do que o crescimento do PIB, que foi de 3% praticamente, né? A indústria avançou 1% apenas, então é claro que ela está andando mais devagar do que o restante da economia. Ainda não está andando para trás, né? Ainda não está caminhando para trás, está com um crescimento de forma acumulativa. Sim, ainda é um resultado positivo, mas é um resultado desapontador e preocupante no sentido de que os números estão constantemente caindo agora nesse ano de 2024, de sorte que houve aqui uma queda considerável por 2 meses seguidos aí, né? Então, realmente uma coisa assim considerável de maneira geral, né? Agora veja de forma específica o que está causando essa queda aqui, né? Principalmente produtos farmaquímicos e farmacêuticos tiveram uma queda de 6% aqui, impressão e reprodução de gravações uma queda de 4,7%, produtos químicos 3,5% e indústrias extrativas 0,9% de queda. Aí são 25 ramos, né, estudados aí pelo pessoal do IBGE, que é quem faz essa avaliação. Então, desse total aqui de 25 ramos industriais pesquisados,
10 tiveram queda e 13 tiveram avanço na produção aí. 2 ficaram, de fato, com uma quantidade aí estável, né? Então, houve um avanço aqui, por exemplo, na produção de veículos, na produção de celulose, aí os principais avanços e tudo mais, né? Agora, considerando as categorias econômicas de forma mais abrangente, os bens intermediários tiveram uma queda nesse período de fevereiro aí também, né? Então, veja que é um resultado, sob todos os aspectos, muito ruim, não há o que se falar a esse respeito. Enquanto a queda, o resultado realmente é decepcionante e é preocupante de forma geral aí e tudo mais, né? E acontece que no somatório de problemas econômicos, né, a gente começa a ver como que a coisa está se deteriorando e rápido, né? Este início de ano está sendo uma tragédia. A gente já previa desde os meados do semestre passado, né? Vamos botar aí por volta de setembro. A gente já sabia que a economia em 2024 seria muito mais difícil. Não tinha safra recorde, tinha o problema do El Niño aí e tudo mais, não tinha um carrego estatístico do governo anterior. Sim, grande parte do crescimento do PIB do ano passado foi uma herança do governo Bolsonaro, herança essa que praticamente não existe para o ano de 2024, né? Isso já foi gasto no passado e tudo mais. E aí você tem toda a questão do déficit que aconteceu no ano passado, que foi assustador e causou uma série de problemas aí que vão ainda repercutir bastante na economia brasileira. A gente nem tinha esses dados lá em setembro, a gente já desconfiava, mas não que seria tão grande assim o problema, né? Então, aí você soma a essa questão de um crescimento já previsto menor para esse ano, com o desemprego crescendo em alguns estados, né, a estabilidade da quantidade de vagas, cessando o ritmo de crescimento do fornecimento de vagas de trabalho, redução do desemprego, isso vinha acontecendo. Já foi mais ou menos revertido esse cenário. Uma inflação incômoda, principalmente nos alimentos, e aí está meio que saindo de controle nesses 2 primeiros meses. Ainda é cedo para falar, mas a coisa já está um pouco assustadora. E aí você tem a questão já de déficit para esse ano, com contingenciamento de gastos aí por parte do governo federal, o que demonstra ou uma arrecadação aquém do esperado, ou um gasto estatal ainda mais descontrolado do que no ano passado, uma coisa completamente assustadora, sem dúvidas, né? Então, uma série de problemas econômicos que vão se acumulando no início desse ano aqui, acabam trazendo uma série de repercussões negativas, e aí quando você chega com esse cenário de uma queda na produção industrial, bem, a coisa fica preocupante, parece que alguma coisa está dando errado, né? E aí você tem um comércio mais fraco em datas importantes, né? O comércio está sofrendo bastante também por conta de uma atividade econômica mais retraída, né? Uma atividade econômica que não responde tanto ao que seria a expectativa normal. Ok, o mercado já precificou isso, mas quando a coisa acontece de verdade, o problema se torna mais palpável, mais tangível, né? E a indústria brasileira, de forma geral, tem capengado há muito tempo. A produtividade da indústria no Brasil praticamente anda de lado, o crescimento dela é praticamente pífio, a indústria está parada no tempo. Essa é a verdade. Eu trouxe números aqui para o canal demonstrando esse problema de uma forma mais precisa, né? O ganho das empresas aí, do ponto de vista das empresas industriais, né? Esse ganho acaba sequer cobrindo a depreciação do parque industrial brasileiro. Então, ou seja, o maquinário brasileiro das indústrias está ficando velho, está ficando antiquado. As empresas não conseguem nem repor isso de tão ruim que está esse cenário. E aí você junta isso tudo com uma fuga recorde de capitais da Bolsa de Valores brasileira, e aí o financiamento de empresas por meio de um IPO ou algo do tipo, né? Até mesmo uma venda de ações aí no mercado secundário, ações que já estão emitidas, mas que a empresa retém em caixa aí por algum motivo, né? Tudo isso se torna mais difícil, tem menos dinheiro disponível, o gringo tá levando a grana embora aí, e sem falar dos investimentos diretos, né? Isso aqui é mercado secundário, ações. Também os investimentos diretos estão perdendo valor aí junto ao investidor estrangeiro. Então, num cenário desses, não tem como isso aqui ser revertido. Volto a dizer, né? Há uma sazonalidade na indústria, conforme a gente percebeu no gráfico, que mostra aí que tem mês que cai, tem mês que sobe, tem mês que fica no 0 a 0 e tudo mais. No frigir dos ovos há um crescimento, sim, no decorrer dos meses. Mas o problema é essa tendência de queda que nós estamos vendo acontecer agora no primeiro bimestre de 2024,
que a gente não pode dizer que é algo específico da indústria no Brasil. Por quê? Porque todas as outras áreas estão sofrendo bastante nesse bimestre. E aí fica a grande questão, a grande pergunta. Até onde que isso vai? O quanto que a indústria vai conseguir superar esse cenário? Vai haver uma reversão positiva? Não sei, espero que sim, mas a indústria brasileira tem sofrido bastante. Essa é a verdade. Daqui a algum tempo nós vamos ter os dados de março e aí a gente vai poder fechar o balanço da indústria brasileira no primeiro trimestre de 2024 e ter uma percepção de para onde a coisa vai caminhar aí no decorrer deste ano. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.